Não estava pegando todo esse tempo. Ah, tá bom.
Oi, bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui, começando o nosso Growth Insights. Aí é um dos nossos primeiros eventos, né, online, ao vivo. Se vocês já puderem dar um joinha aí, comentar se está tudo certo, se o áudio está bom, só para a gente garantir que está tudo funcionando. Esperar mais um pessoal chegar aqui, o pessoal está entrando. O áudio está bom, mas com uma voz meio robótica. Vamos ver, ajustar o microfone aqui. Acho que pode ter dado uma melhoradinha. Perfeito. Então, o pessoal que está chegando aí, se quiser dar um oi, um bom dia. Então, espera, o pessoal está entrando. Em breve já vamos começar aqui, apresentar um pouquinho mais a gente, o evento, e dar início aí nessa conversa. Certo. Acho que a gente pode começar então, né? Pessoal, aí acho que já se ajeitou. Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Eu sou a Diana, né? Esse aí é o Bruno, também está aqui com a gente. Nós somos os organizadores, né, desse evento aqui, estamos também por trás da Square Growth Marketing. O Growth Insights, então, né, que é a nossa primeira edição aqui, ele é um evento aí que a gente pensou trazer para vocês, onde a gente vai conversar um pouco aí sobre alguns temas, né, relacionados a Growth Marketing. O de hoje, por exemplo, é, né, de criação e desenvolvimento de sites. E o Growth Marketing também tem muitos outros canais aí, plataformas, muitos outros assuntos os quais a gente já pode abordar, né? Desde SEO, conteúdo, estrutura, geração de leads, enfim, infinitas possibilidades aí para a gente conversar, né? Debater, tirar dúvidas. Então, nessa primeira parte do evento, a gente vai apresentar um pouco aí algumas questões, né? Hoje o Bruno vai tocar um pouco mais essa questão, que é uma das especialidades dele. Geração de sites, né? E depois a gente vai abrir aí a conversa para vocês tirarem dúvidas. Então, se já quiserem ir mandando pelo chat aí algumas questões, se quiser falar um pouco da empresa de vocês, né, para a gente poder também entrar no site, entender como é que vocês se posicionam, também vai ajudar a gente aí para responder vocês depois, né, dessa breve conversa, assim, dessa breve apresentação. Qualquer outra dúvida também, se for relacionada ao próprio evento ou aos conteúdos que vão ser apresentados aqui, fique à vontade aí para botar no chat, que a gente vai acompanhando aqui e vai respondendo vocês. Obrigado, Diana. Bom dia, pessoal. Então, como a Diana já antecipou, hoje eu vou abordar um assunto que é uma das minhas especialidades, que é a questão de desenvolvimento de site. E vocês vão entender ao longo da apresentação que aborda os diferentes aspectos quando a gente fala de desenvolvimento de site para geração de resultados e leads. Então, tanto aspecto técnico, conteúdo e visual, eles são componentes importantes nesse processo.
E, e eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, acho que vai ficar mais claro, e reforço que, à medida que forem surgindo dúvidas, sugestões e questões, pode deixar ali no chat que a gente vai interagindo, tá bom? Então, Diana, se me permite, eu vou compartilhar aqui a apresentação com a gente, com o pessoal. Então, o nome dessa apresentação é Criação e Desenvolvimento de Sites para Geração de Resultados, que é o princípio básico do Growth, né? Então, por isso que ele é um assunto que a gente está abordando aqui, e porque, no fundo, o que a gente quer, além de ter um site que transmita o conteúdo que a gente deseja, a gente quer gerar resultados a partir disso, quer ter os tão desejados leads e as vendas depois disso, né? Então, seguindo um pouco no conteúdo já, me apresentando um pouco, né? Então, me chamo Bruno, sou um dos fundadores e CEO aqui na Square Growth Marketing, sou um profissional da área de Growth Marketing há 3 anos, sou fundador e CEO da Square, como eu falei, participante da comunidade Universo de WordPress há mais de 4 anos, né? O WordPress é o maior plataforma CMS para construção de sites. Então, muitos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, possuem o site publicado e construído em WordPress. E como quase uma curiosidade, minha formação é de engenheiro, então sou formado em engenharia de produção mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, começando o assunto, né? O que uma empresa espera de seu site, então, né? Ele espera criar um espaço de comunicação de sua marca, apresentar seus produtos e serviços, atrair e chamar a atenção do seu público e transformar visitantes em clientes, que é o resultado, né? O criar um espaço de comunicação de sua marca é uma das questões mais importantes, porque na era em que vivemos, de diversas diferentes plataformas e canais, o site é o nosso espaço, né? Onde a gente tem o domínio do nosso conteúdo, do nosso fluxo, da nossa comunicação. Sempre que a gente fala de outros canais, como canais de mídias patrocinadas, redes sociais, a gente está sempre jogando o jogo de outra plataforma, de um outro produto. Aqui no site, não, a gente tem o domínio do nosso conteúdo, o domínio das estruturas. Por isso é tão importante ter um site dentro desse fluxo, dentro dessa era de comunicação e geração de demanda que a gente vive. Mas para atingir esses resultados, o site deve entregar ao usuário, ao longo de sua experiência, né, alguns pontos. A essência da comunicação da marca, conteúdo claro e direto em cada página, uma estrutura de conteúdo capaz de atrair e gerar interesse, uma navegação fluida e intuitiva. Nesses pontos aqui, a gente já consegue abordar alguns grandes temas, né? Então, a essência da comunicação da marca é brand, conteúdo claro e direto em cada página, né? Comunicação, copyright, estrutura de conteúdo capaz de atrair e gerar interesse. A gente já está falando um pouco de fluxos, de user experience, né? Navegação fluida e intuitiva é uma parte mais técnica, né? Pode entrar um pouco de SEO técnico também nessa questão. Né? Então, alguns dados para chamar atenção para a importância desse ponto, né? Então, desperte e prenda a atenção dos seus usuários. 8 segundos é o tempo médio máximo para atrair a atenção do usuário, né? Isso é um dado baseado no tempo médio do Google PageSpeed, né? A ferramenta do Google de análise de sites, onde o tempo médio de saída dos sites é até 8 segundos. Então, a gente precisa atrair a atenção desse usuário dentro desse tempo, né? Por isso essa importância. E também um outro dado interessante, que 25% do conteúdo de uma página é lido pelos seus usuários, né? Então, às vezes fica o desejo de comunicar muito, textos e parágrafos explicando de forma detalhada aquilo que a gente deseja falar, mas no fundo o que importa é dar destaque às informações importantes e para atrair e atrair a atenção desse usuário.
Então, no fundo, até como eu já tinha antecipado, a gente está falando talvez de 4 grandes áreas aqui, né? Branding design, copywriting, experiência do usuário, UX e desenvolvimento propriamente dito, né? A construção do site em si. Dentro da parte de branding design, alguns pontos interessantes, né? Reforçar a identidade e elementos da marca, né? Cores, fontes e ícones. Do lado, eu trouxe um exemplo de uma famosa empresa de transporte de aplicativo, né? Então, nem precisa citar um nome que você já deve saber de qual se trata, justamente pelas suas fontes, suas cores, que causam essa semelhança. Então, a partir do momento que a gente faz um trabalho de expansão da marca por meio de rede social, por meio de canais de comunicação, e faz ele chegar no site, essa identidade precisa trazer uma familiaridade para ele, né? De toda essa mensagem. Então, por isso, essa importância. Então, também por meio dos recursos visuais, facilitar a conexão do público com a marca e produto, né? Aqui eu trago um exemplo de 2 sites com estilos diferentes, né? Independente de quais sejam as empresas em questão dos sites, a gente vê claramente que a gente está tratando de uma empresa de tecnologia, então com o seu público e produto relacionado a esse tema, e do outro lado um design um pouco mais clássico, talvez, que a gente pode caberia para um site de um arquiteto, por exemplo, ou de um evento mais clássico, um restaurante ou algo nesse sentido, né? O design atender essa conexão com o público que o produto atende. Então, outro ponto importante em branding design é destacar e chamar a atenção para elementos e mensagens importantes na comunicação. Dentro daquela ideia de 25% da leitura do conteúdo, então, acho que no exemplo do lado aqui, vocês já podem ver que talvez as primeiras leituras de vocês são os números em destaque em vermelho, né? E a partir daí vocês vão entender, então, aumente suas vendas em até 40%. Então, a comunicação geral, o conteúdo por trás dessa comunicação chamativa, é algo que é do nosso máximo interesse que essa mensagem seja absorvida pelo público. Utilize imagens e ilustrações adequadas e que complementem a comunicação, né? Às vezes é comum modelos e alguns designs mais modernos chamarem mais atenção e fica uma ansiedade em utilizar muitas fotos, muitas imagens. A ideia aqui é utilizar a comunicação de imagem de forma que complemente o conteúdo. Então, a gente tem ali um app de pedido de cardápio em celular e tablet. Então, a imagem complementa, contextualiza o visitante e da mensagem que está ao lado dele, né? Da mesma forma, ali é um exemplo de um app para uma logtech, né? Então, uma empresa para serviço para frotas. Então, utilizar as imagens de maneira que complemente essa comunicação. Falando um pouco de copyright e conteúdo em si, algumas questões importantes também que é muito comum a gente encontrar sites que não constroem não constroem esse interesse e a busca pela atenção do usuário, né? Então focam às vezes muito na empresa e pouco no usuário em si. Então, alguns pontos que eu destaco aqui, né? Deixar claro o objetivo da página nas primeiras sessões. De novo, volta àquela informação que a gente tem, né? Então, de até 8 segundos. O quanto antes a gente deixar claro do que se trata o nosso produto, qual o benefício dentro de uma copy bem feita, né? O que é o produto, o que ele vai entregar, isso é importante para o usuário continuar dentro da página e ver as outras informações que a gente também gostaria que ele visse, né? Da mesma forma, entra dentro dessa ideia, né? Utilizar títulos claros e que gerem atenção e interesse do usuário. Um outro ponto importante que eu coloco aqui é organize e destaque as informações mais relevantes de suas páginas para o usuário, né? Então, dentro dessa ideia de
o que é importante, né, colocar dentro de uma forma visual e destacada para que o usuário possa absorver essa ideia de forma rápida. Então, algumas das coisas mais importantes, principalmente falando em produto e SaaS, né, principais serviços e funcionalidades que o produto entrega, né, vantagens e benefícios recebidos pelo usuário, números e realizações é uma parte importante para a construção da autoridade da empresa. Então, esses são pontos que devem, né, receber uma atenção, para um destaque interessante para que seja facilmente entendido pelo usuário. Então, trago 2 exemplos de empresas brasileiras até, a Olist e a Checklist Fácil. Então, a organização, no caso da Olist, né, a organização para apresentar as funcionalidades deles. Da mesma forma, a Checklist Fácil, ali, apresentando, né, funcionalidades com ilustrações, da mesma forma, os benefícios deles também sendo ilustrados para que seja com ilustração, com títulos diretos, para que isso sempre fique bem claro para o público. Uma outra questão é trabalhar as etapas da jornada de compra ao longo da estrutura de conteúdo da página. De novo, a gente vai estar recebendo diversos usuários em diferentes momentos, ou até mesmo construir toda essa jornada, né, ao longo da página para o usuário, né, sobre o reconhecimento do problema, descoberta da solução, consideração e decisão de compra. Então, nessa questão, né, trago alguns exemplos sobre até um feito pela gente, que é o reconhecimento do problema e descoberta da solução ali com o título direto e claro. Da mesma forma, a descoberta da solução, a gente trabalha as funcionalidades do produto, então a gente apresenta o que ele faz e o que ele pode gerar. Depois a gente mostra como ele vai fazer isso, né? Então, dentro dessa ideia. Também a questão de consideração e decisão de compra, a construção, né, da autoridade, prova social, isso são também seções importantes dentro da construção de uma página. Falando um pouco de experiência do usuário, os pontos em destaque que eu trago aqui, né? Utilizar estruturas de usabilidade habituais aos usuários. Então, o header, né? Então, um menu superior sempre, né, acima e com links, com os links mais importantes. Botão do menu, a tendência é que ele volte para home. Então, são questões já batidas na experiência do usuário que, se não forem atendidas dentro da estrutura, eles podem gerar um desconforto, um estranhamento, e isso dificultar o fluxo do usuário ao longo do site para que ele faça a conversão, né? Então, eu coloco aqui menu superior com links principais, né? Isso também entra um pouco na questão do fluxo do usuário. Então, colocar os principais links no menu superior e evitar links que possam dispersar interesse. Às vezes, trabalhe conosco, por exemplo, não está dentro do foco de uma conversão que a gente deseja. Mas isso, muitas vezes, ele é um link colocado no rodapé. Então, também, da mesma forma, se esse é um dos objetivos, né, atrair pessoas para que se inscrevam em vagas, deixa o link no rodapé, que é uma tendência do usuário rolar a página até embaixo para procurar mais links. Então, esse objetivo também pode ser atendido de uma maneira diferente. Criar fluxos de conversão para o melhor canal de comunicação e processo de vendas, né? Então, é muito batido as empresas desenvolverem um site e terem um formulário de contato, né? Mas o formulário de contato é um canal, é um meio de conversão mais comum em sites, mas às vezes ele talvez não seja o mais adequado para o seu produto, o mais adequado para a sua abordagem comercial. Então, a sua abordagem comercial está preparada para receber um e-mail e, a partir daí, entrar em contato. Dá para distribuir também diferentes meios de conversão, né? Por exemplo, contato via WhatsApp. Pode ser telefone, mas se for telefone, o seu meio de comunicação principal, que isso seja claro, um botão fácil, um botão que, a partir desse botão, já inicia uma ligação. Então, essa é a ideia, criar o fluxo de conversão para o melhor canal de comunicação
e facilitar esse fluxo de conversão, né? Canalizar para ele. Então, se o melhor canal de vendas para você é o WhatsApp, não adianta convergir todos os fluxos de conversão do site para um formulário. O ideal é que seja para o WhatsApp. Então, essa é a ideia. Então, distribuir de forma destacada botões com CTAs ao longo da página, né? Então, isso é bastante importante, porque distribuir pontos de conversão ao longo da página, porque esse momento de decisão pode vir a qualquer momento, né? Então, não esperar que o usuário, né, o desejo do usuário venha só no início ou só no fim da página, ou algo nesse sentido. Manter em fácil acesso em destaque principal a ação de conversão do seu site, né? Então, isso é algo bastante comum, manter um header fixo no topo superior da página, né? No topo da página, com um botão de conversão em destaque, né? O contrate, demonstração. Isso também a gente já pode falar um pouco de call to action, né? Então, se cabe uma demonstração para o seu produto, é bastante interessante oferecer esse CTA, porque é um CTA mais amigável do que comprar, do que teste ou algo nesse sentido, né? Então, demonstração, conversar com um especialista, são CTAs também que podem ser interessantes, dependendo, óbvio, do seu modelo de negócio, do seu produto. Daí eu já até antecipei um pouco essa questão, né, do exibir links, o mais importante dentro do seu objetivo do site, né, aquela questão de manter apenas os links mais importantes, que atendam o fluxo que você entende que o seu usuário vai fazer, os mais importantes para conversão, e outros links mais secundários em outros lugares da página, né, principalmente no rodapé, como eu falei. Isso é uma tendência bastante comum, bastante clara de se identificar, que muitas vezes as empresas partem para uma estrutura institucional de site, né? Então, home, quem somos, produto. Então, às vezes, mais vale dar destaque para os seus produtos do que necessariamente atender essa estrutura de site mais institucional. Um outro ponto importante e muito bacana na questão de experiência do usuário é utilizar pop-ups com acionadores, que são acionadores por ação, né? Os famosos pop-ups, que saltam a tela a partir de uma ação específica, né? Pode ser carregamento da página, rolagem de página, ponto específico da página, um clique, ou a intenção de saída também pode ser algo interessante para recuperar a atenção do usuário, né? Geralmente, intenção de saída, por exemplo, é comum oferecer algo menos que a conversão, né? Como é que eu posso... Então, talvez o seu usuário não estava pronto para fazer a conversão principal, uma levantada de mão naquele momento, mas ele talvez assine uma newsletter, mas ele gostou do produto, quer ficar em contato, então ele, né, assina a newsletter ou baixa um material interessante oferecido. Até coloquei aqui 2 exemplos, né? Então, um deles é bastante sugestivo aqui para nós, né? Assine a newsletter da Square. Hoje é um acionador de intenção de saída do nosso site, né? Então, a gente inclui um pop-up lá que entende que a pessoa que visitou o site da Square e talvez saiu por algum motivo, pode ser interessante para ela manter em contato com a gente, com a nossa comunicação. Falando agora um pouco mais de desenvolvimento da parte estrutural, né? Alguns pontos importantes: velocidade de carregamento da página. Então, fazer uso das melhores práticas de desenvolvimento para um rápido carregamento das páginas do site. Isso aí é critério até para SEO. Então, o Google, né? O Google tem ferramentas para identificar esse tempo de carregamento e daí isso também pode prejudicar o ranqueamento das páginas, mas o mais importante é que é aquela questão dos 8 segundos, né? Então, até para carregamento de página, a gente fala de um tempo menor, né? De 2 a 3 segundos é um tempo bastante alto para carregamento de uma página. Isso aí já perde o interesse do usuário, e muitas vezes você está gastando em comunicações, em mídias patrocinadas, e o teu usuário não chega nem a entrar no teu site, porque a página tem um carregamento lento, né?
configurações SEO, né? Então a importância disso, a gente aqui está tratando de um SEO mais técnico, que também importa na questão do ranqueamento das páginas, mas não é só isso, tem toda a parte de conteúdo. Isso daí a Diana também é especialista nessa parte, a gente pode trazer num outro Growth Insights, mas falando da parte de SEO mais técnico, então realizar configurações de SEO para páginas do site a partir das palavras-chave escolhidas, né? Então, as principais palavras-chave que permeiam, né, o seu público, né, a conexão do seu público, do seu produto, elas precisam estar bem inseridas na página da maneira correta, assim, com uma estrutura, né? Então, títulos, meta-descrição, o link principal, né, chamada slug, assim como a estrutura de hierárquica de títulos, né, H1, H2, H3, textos, isso também deve ser levado em consideração. Sobre a estrutura de páginas, isso é até algo que a gente vem se deparando com mais frequência, é que os sites, no momento do desenvolvimento do site, muitas empresas não pensam no fluxo do usuário, questões técnicas, necessidades técnicas que eles tenham para outros momentos, como mapeamento de conversões. Então, a gente está falando aqui de ter uma página de obrigado, ter diferentes formulários para diferentes conversões, né? Então, é muito comum um site, uma empresa com 3, 4 produtos, manda todas as conversões para o mesmo link de um formulário idêntico para todos, né? De maneira prática, para quem está começando, poxa, pode funcionar, né? Então, as primeiras conversões vai receber por e-mail, vai tratar cada uma delas. Mas quando a gente fala de ganhar escala, ganhar atração, fazer campanhas, aumentar o fluxo do tráfego, essas informações nessa estrutura que eu comentei, vão ter informações perdidas, não dá para fazer a análise de taxa de conversão por produto ou coisas nesse sentido, né? Então, é bastante importante ter um pouquinho de perspectiva do que, né, tanto desse fluxo, o que se deseja fazer, para também já pensar nessas páginas, né? E também é bastante útil fazer a configuração de alguns plugins e ferramentas para acompanhamento da análise do desempenho do site, né? Então, eu trago alguns exemplos ali, Google Analytics para desempenho do tráfego e visualizações de páginas do site, Google Search Console ele mapeia o ranqueamento das palavras-chave, também é bastante importante, o Roach e tem alguns outros também de heatmap, né, para acompanhar o comportamento do usuário numa página, né? Então, são os mapas de calor de comportamento do usuário, ajuda a ver onde a atenção do usuário fica mais presa, que partes não estão sendo tão atrativas ou algo nesse sentido. Então, era isso, né? Bons projetos e ainda melhores resultados para quem está nos assistindo. E muito obrigado, né? Encerro essa apresentação, mas também até tomar um golinho d'água depois desse tempo todo aí que eu fiquei falando. Mas, né, acho que fico aberto aí a perguntas, questionamentos, até mesmo trocar uma ideia com vocês. Muito obrigado, Jana. Então, pessoal, aí um conteúdo aí bem repleto, dicas muito valiosas. Até o Isaac que comentou no chat, né? Dicas valiosas. Então, é muito legal. O Isaac também falou que eles estão em fase de ideação e pensando no MVP da Dada Store, um delivery de produtos de bebê e infantil de 0 a 12 anos. Eles estão modelando o business e ele também já teve outras experiências empreendedoras no ramo. Até falando aí, pensando na fase do MVP, né, também é algo bastante importante aí para definir o conteúdo de um site, né, conteúdo e estrutura de um site. Se quiser desenvolver um pouquinho sobre isso, Bruno. Claro, Diana, pode deixar. Isaac, parabéns também pelo projeto. A gente troca muito essa ideia aqui.
um site, ele gera a possibilidade de tu levantar todo um negócio, todo o teu MVP a partir da estrutura do site, né? Então, você comentou ali que é um delivery de produtos, daí não ficou claro também se é um e-commerce, mas se o delivery vocês também vão vender, se é um e-commerce, mas independente disso, né, dá para o MVP dá para ter um nível de MVP apenas com o site, né? Então você dentro dessa ideia, dentro de toda esse conteúdo que a gente trouxe aqui, você pode utilizar para transmitir a essência, o modelo do modelo de negócio que a Dada Store vai se propor e captar leads. A partir disso, você vai conseguir, né, entender qual que é o seu público, como a sua ideia está sendo recebida e nas primeiras conversões você não precisa pensar numa estrutura perfeita, né? Então o site consegue com poucas páginas você transmitir toda a essência do seu conteúdo, do seu modelo de negócio e captar leads, captar interessados para, né, começar a rodar o seu negócio. E a partir dessa interação com o público, que é muito importante, daí a essência do MVP, né? Você melhorar, você entender o que pode ser aprimorado dentro da sua estrutura e até do próprio modelo de negócio. Então, a questão de utilizar um site como um MVP, né, não às vezes pode ser se a sua solução envolver um produto, obviamente acredito que o seu MVP tenha que ter alguma base do seu produto, né? Mas se for algo como relacionado a um serviço, semelhante ao iFood, ele disse. Semelhante ao iFood, talvez você consiga fazer um MVP mais simples do que um app, apenas captando esse interesse, né? Então, um site com um formulário e já as suas bases iniciais de tanto de vendedores, você já consegue atrair os seus tráfego para o seu site e, não e operacionalizar isso de maneira mais rápida. Daí depois você pode sentir o que o seu público espera da sua solução e partir para uma construção de um app. Então, eu acredito, assim, como a gente defende aqui dentro, dá para levantar um MVP como um site para você entender, captar o interesse dos usuários para a sua solução e operacionalizar de alguma forma isso, e depois partir para soluções mais complexas, como provavelmente vai precisar de um app. Né? Um app seria algo que perpassaria pelo modelo de negócio de vocês. Né? Perfeito. Ficou mais alguma dúvida sobre essa questão, Isaac? Quer dar um follow aí na sugestão? Se alguém mais tiver alguma dúvida, alguma questão aí sobre desenvolvimento de site, se quiser que também passar aí a empresa, a gente abre o site aqui, dá uma olhada também, conversa com vocês. Podem ficar à vontade aí para mandar no chat. Até a gente também, questão do horário, né, de a gente pode se programar para daqui a pouco, até umas 11h30 encerrar, mas como eu comentei a questão do SEO técnico, talvez, até o Isaac comentou também sobre partir para sobre um Growth Insights de SEO, também poderia complementar essa parte de ranqueamento, né, para o pessoal, né, já que eu falei do SEO técnico, né, como é que a gente conseguiria complementar essas questões de SEO, já que também, para quem talvez não saiba, o SEO é totalmente baseado no site, né? Existem SEO para outras ferramentas, SEO para YouTube, por exemplo, mas quando a gente fala ranquear no Google, em buscadores de pesquisa, a gente está falando do nosso site, do nosso conteúdo. Exatamente. Uma coisa muito importante, né, do SEO, indo além do SEO técnico, para a parte mais de conteúdo e palavras-chave mesmo, é bastante importante que todo o teu conteúdo seja coerente, né? Então, se eu pegar o exemplo do Isaac aqui, né, de delivery de roupas de criança e bebê, né? Delivery de produtos, bebês e infantil. Então, todas as páginas, né, toda a comunicação tem que girar em torno disso. Não pode simplesmente falar delivery de roupas, sem mencionar que é infantil, né? Crianças e bebês.
porque daí talvez não vai conseguir aquele público que você está buscando. Então, algumas questões ali, né, de dar destaque para títulos, né, com o teu produto, né, do teu produto, para ferramenta ali de busca, né, seja o Google, ou seja, né, que o Google é o mais utilizado, né, mas também Bing seria uma outra plataforma. Então é bastante importante para o mecanismo, né, por trás dessa ferramenta entender, tipo, esse site fala sobre entrega de roupas e produtos infantis. Então isso deve estar ali no teu título, em lugares importantes do teu site para ser compreendido pela ferramenta. Outras questõezinhas assim, né, que são detalhes, né, de todas as imagens que estiverem no site, elas precisam de títulos também. Não adianta botar uma imagem lá que vai estar imagem 1, imagem no título, sei lá, imagem na seção 2, porque isso vai acabar atrapalhando ali, né? Não necessariamente atrapalha, mas ele também não ajuda. Então, se tu botar um título lá, a imagem da seção 1 vai ser imagem de roupa de bebê, sei lá, na embalagem, ou algo nesse sentido, dependendo do que for a imagem também. Então, é importante que esse seja o título da imagem para ajudar nessa comunicação completa aí do site e para as ferramentas de busca entenderem que o que isso está oferecendo para o público, né? Então, acredito que são algumas questões aí que podem ajudar, né, nessa parte de desenvolver um site para ele ser bem ranqueado também. Também até a gente pode, obviamente, expandir, né, numa próxima conversa, mas falando um pouco de SEO e conteúdo, poderia expandir todo para um lado sobre mães, né, cuidado de mães, período de gestação, daí isso envolveria, né, uma estratégia baseada em blog, e também fica a dica já para outras pessoas e outros modelos de negócio, né? Então, entender o público e abranger assuntos que permeiam a vida, então, né, ou os interesses desse público, né? Então, quando a gente está falando na questão de delivery de roupas para bebês ou outros objetos para bebês, então a gente tem quem faz a compra são as mães, né? Então não adianta necessariamente fazer um conteúdo para bebês. Então quem compra as roupas são as mães. Então preocupações na gestação, preocupações nos primeiros meses de vida, ou o que dar de presente, né, para num chá de fraldas, questões então que podem ser de interesse e fazem essa conexão do público com o seu produto. Né? Claro. A questão de conteúdo, o universo do conteúdo ele é muito mais amplo, né, do que simplesmente uma comunicação aí na página do site. Então, realmente, tem muitos caminhos pelos quais poderia ir, assim, né? Além de falar de roupas e coisas, né? Todo esse universo da maternidade aí é bastante amplo, assim, e poderia chamar bastante atenção, né? Então, realmente, essa dica aí do Bruno, bastante importante também. Certo. Não tivemos mais nenhuma questão até o momento. Acho que a gente pode se encaminhar aí, né, para um encerramento. Acho que sim. Espero que o conteúdo tenha sido proveitoso para todos que acompanharam. As nossas redes sociais, né, então pode nos buscar em LinkedIn, no Instagram, mesmo através do perfil da Square, sobre dúvidas, que a gente está sempre disposto a ajudar. E também, quem sabe isso aqui seja um início de um momento, que essa foi a ideia que a gente teve com relação ao Growth Insights, então gerar um momento de troca. Então a gente, claro que sugere um assunto, traz um assunto um pouco mais aprofundado e estruturado em uma apresentação, mas a ideia é exatamente essa oportunidade que a gente teve hoje com o Isaac. Então, quem sabe nos próximos também tem assuntos de interesses de outras pessoas, com outras dúvidas, e a gente torna esse momento, esse espaço, para a gente crescer e falar mais sobre growth, falar mais sobre estratégias, que é muito bacana. Agradecer mais uma vez aí, Diana, pela transmissão. Acho que foi bastante
bastante bacana, foi muito legal. Foi sim. Agradeço também. Obrigada pelo conteúdo. Obrigada a todos aí que estiveram presentes. E uma adição também, ali o Bruno comentou das nossas redes sociais, né, da Square, a minha e a dele. E também nós temos um grupo do WhatsApp, né, onde a gente faz algumas comunicações, compartilha alguns conteúdos. E é um canal aí bastante aberto para tirar dúvidas ou com a gente ou com a própria comunidade aí dos startupeiros. Então, se tiverem interesse também, a gente vai deixar o link aqui na descrição depois. Esse vídeo vai ficar disponível, acredito. Vai. Então, se quiserem entrar também, é só acessar ali. Ou pelo próprio site da Square também vocês vão encontrar. É isso aí. A gente aguardamos aí a divulgação de próximas datas. Bom, o Isaac mandou mais um comentário aqui. Um insight que tive sobre o Growth Insights. Lembra que sempre nas salas locutores escutam áudio dos ouvintes, pode ser interessante explorar esse formato, sugerindo aos telespectadores que enviem áudio. Vocês ouvem e respondem ao vivo. É uma boa dica aí, uma boa ideia mesmo. Sim, a gente pode fazer. Muito provavelmente a gente viabilizaria isso por áudios através do nosso grupo do WhatsApp. Então a gente deixaria. A gente pode pensar nisso para poder disponibilizar esse canal de áudio aqui na transmissão também e a pergunta ficar clara para todos. E acho que é isso. Então, a gente também pode disponibilizar o próximo assunto, o tema da live, para que pessoas tragam dúvidas mesmo até antes da gente começar e a gente talvez até mesmo conduzir o próximo papo através dessas dúvidas, tá bom? Acho que por hoje é isso. Muito obrigado mais uma vez, tanto a Diane e todos que acompanharam a gente. Essa live vai ficar disponível. Até teve um comentário que teve dificuldades aqui. Obrigado, Anderson, pelo comentário. A gente vai ver como é que vai ficar essa gravação também disponibilizada ali e a gente as questõezinhas técnicas vai ajustando à medida do tempo. Mas obrigado pela preocupação, obrigado pelo comentário. Certo. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.